Oi, eu sou o Mob, o seu Uber na gastronomia. Começando o vídeo de hoje, diante de algumas dicas e opiniões de amigos próximos, como eu sou um Uber, o título do canal, eu fui orientado por várias opiniões a começar a contar alguns causos de Uber. Então eu vou começar com um deles, todos os vídeos vão começar com um caso engraçado que aconteceu comigo dentro do Uber. O caso de hoje aconteceu na sexta-feira. Alguns clientes da Uber, sabendo das malandragens da vida, eles têm algumas maneiras de tentar abaixar o valor da corrida. E o que esse cliente em especial fez? Tava tendo os últimos voos aqui da minha cidade, do aeroporto da cidade, eles chegam à meia-noite e meia. Tem alguns voos a uma e meia, mas a maioria deles chega à meia-noite e meia. Geralmente quando esses voos chegam e como tá muito tarde, tem pouco Uber trabalhando, entra na tarifa dinâmica. E geralmente uma tarifa dinâmica muito alta. Quase 3 vezes, às vezes 4 vezes o valor normal da corrida. Então o que esse cara fez? Eu estava num bairro a uns 4 quilômetros do aeroporto. O aeroporto daqui da minha cidade fica perto do centro da cidade. E ele pediu Uber perto de onde eu estava. Pediu Uber em tarifa comum, né? Tarifa normal. E assim que eu aceitei a corrida, ele chegou e falou assim: "Oi moço, minha localização tá dando errada. Eu tô aqui no aeroporto. Você vem?" Aí eu só mandei assim pra ele: "Olha, cara, nenhum Uber vai acreditar nessa sua história." E cancelei a corrida. Só que daí eu pensei, aí eu abri o aplicativo e vi que lá perto do aeroporto tava quase 4 vezes. Então fui correndo pra lá. Na metade do caminho, eu recebi uma chamada de perto de onde eu estava. Não estava perto do aeroporto ainda, estava na metade do caminho. Era o mesmo cara, tentando fazer a mesma coisa. Ele viu que era eu, cancelou a corrida. Na sequência, a hora que eu tava pertinho do aeroporto, coisa de 500 metros do aeroporto, chamou, dessa vez no preço correto, no lugar correto. E era ele não cancelou, achei que ele ia cancelar. Cheguei nele, ele entrou dentro do carro. "Ah, cara, é você. Você falou que ninguém ia acreditar, né? Mas não, né? Minha localização tá dando errado aqui." Pô, mas a localização dele dá errada 2 vezes, né? Várias pessoas estão aqui tentando, conversei com um monte de gente aqui, todo mundo tentando, e eu simplesmente ri, fingi demência e fiz a corrida porque, tadinho, eu tava tentando economizar. Mas, nossa, que tentativa falha, cara. Se não tivesse caído as 3 vezes que ele tentou comigo, talvez ele tivesse conseguido. Mas caiu as 3 comigo e a cara de tacho dele, de sem graça que ele ficou, foi impagável. A aula de sexta-feira, ela foi sobre técnicas de nutrição aplicada à gastronomia. O que essas técnicas de nutrição? Basicamente, aprender a cozinhar os alimentos de uma forma que eles percam o mínimo possível dos nutrientes deles. Não só o preparo, digo em fogão, em calor, mas também a forma de corte, a forma de você picar, de você preparar, de você armazenar esse alimento antes dele ir ao cozimento, antes dele ser assado. Então essas técnicas de nutrição, elas são pra gente tentar conservar ao máximo o valor nutritivo dos alimentos que nós estaremos preparando. Ela passou alguns conceitos básicos de nutrição, quais os objetivos nutricionais de cada alimento, a aplicação de conhecimento científico para preservar os nutrientes na preparação desses alimentos, a segurança alimentar, o que fazer para preservar esse alimento preparado ou não por mais tempo e retardar a ação de micro-organismos nesses alimentos. Ela passou também que a maior parte da segurança alimentar, ela vem das mãos do manipulador do alimento. O quão importante e essencial é você higienizar muito bem as suas mãos. Então não só as mãos, né? Você estar higienizado com o uniforme limpo, um avental limpo, as mãos muito bem higienizadas. Então o quão isso é importante. Passou pra gente quais são os tipos de contaminação. Então, existe contaminação biológica, contaminação química e contaminação física. O que é a contaminação biológica? Nada mais é que você deixar o alimento estragar por fungos, bactérias e etc. A contaminação química, digamos que você derrubar um material de limpeza, não higienizar direito os utensílios utilizados, né, Xamã? A panela, os talheres, as facas, não enxaguá-los da forma correta, secá-los da forma correta. E a contaminação física, alimentos que compartilham o seu armazenamento, que contaminam uns aos outros dentro desse compartimento onde eles são armazenados. Uma das coisas mais importantes que ela falou pra gente, como que você prepara os alimentos para eles serem digeridos de uma forma mais otimizada. Formas de você melhorar os processos culinários para facilitar a digestão. E a digestão é dita como um todo, tá? Desde a mastigação, ao engolir o alimento, até você digerir e a partir da finalização do processo, que é a digestão e o cocô. Beleza?
Além disso, você entrar em contato também com os objetivos sensoriais que aquele alimento tem. Então, como você manter a cor do alimento depois de cozido, você saber que cor ele fica depois de cozido. Então, por exemplo, você não cozinha um alface, ele murcha, ele fica preto. Quais alimentos eles podem ser cozidos, podem entrar no processo de cocção, e quais alimentos não devem ser cozidos. Além disso, quais alimentos eles também mudam suas características físicas depois de cozidos, e quais alimentos eles mudam depois de congelados, de frios, de assados. Então, assim, depois do processo de cocção desse alimento, o que muda nele? Então entra aí nos objetivos sensoriais. E depois também nos objetivos econômicos. O que vale a pena, que alimentos preservam o seu valor nutricional depois deles já passados um pouco do tempo, ou a hora que você for fazer a compra desse alimento, quais deles mantêm a sua beleza no prato, antes ou depois do processo de cocção, tornando eles mais acessíveis à compra. Não só isso, a hora de comprar alimentos também, mesmo que eles estejam em perfeitíssimo estado, o que é o perfeito estado, o perfeitíssimo estado de cada alimento. Nessa parte econômica, a gente entrou também numa discussão quão grave é a situação de desperdício de alimentos no Brasil. Assim, nós temos uma legislação muito falha, para dizer o mínimo. A nossa legislação ela é muito ruim quando se tem a ideia de doação de alimentos. Por isso que se joga com muita comida fora já preparada no Brasil. A distribuição, a colheita, ela também faz parte do ciclo de desperdício. De todos os alimentos desperdiçados no Brasil, somente 10% são desperdiçados na colheita. 50% deles são desperdiçados no transporte. Olha isso, gente. 50% dos alimentos desperdiçados no Brasil no transporte desses alimentos. Leva a gente a pensar, a nossa logística no Brasil, quanto ela é falha, né? Porque nós transportamos quase tudo via caminhão. E caminhão a gente sabe que muita coisa fica na estrada, né? 30% é na distribuição, ou seja, os ceasas, esse alimento vai dali para o supermercado, depois para a mesa. Apenas 10% desses alimentos são desperdiçados na nossa mesa e nos supermercados. Eu achava que era muito o contrário, que muito se desperdiçava no supermercado. Mas não, os dois pontos muito graves desse ciclo de desperdício tá no transporte, com 50%, e na distribuição, com 30%. Por ser uma aula introdutória, é muito interessante tudo que é passado. A importância também dos processos dos quais os alimentos passam para entrar no processo de cocção. Esses processos podem ser físicos, químicos ou biológicos. Vou dar um exemplo de cada um deles. Processos físicos. Calor. O processo de cocção, de cozinhar, de assar um alimento já é um processo físico. Processos químicos. Pó real, fermento, é um processo químico. O vinagre é um processo químico. Então existem vários alimentos que são criados provenientes de processos químicos. E o biológico, que é o quê? Você usar, por exemplo, a bactéria para fazer o iogurte, a bactéria para fazer o queijo. Esses são processos biológicos no preparo, na criação de alimentos. Aí a gente tem alguns critérios para preparo desses alimentos. Quais são eles? O maior deles é o quantitativo. O que é esse quantitativo? É a padronização do processo de cocção de alimentos. Então o que é? Essas são as receitas. O quantitativo são as receitas. Então se segue uma ficha técnica, uma receita, um checklist para você iniciar ou fazer um alimento. Depois nós entramos no processo seletivo, a escolha desses alimentos e a forma que eles vão ser preparados, desde o corte à cocção. Depois a gente vai ao critério individual, são exigências nutricionais e alérgicas de cada pessoa. E depois o critério econômico, é a busca como critério o custo final, o lucro, o menor preço. Então isso também é um critério para o preparo de alimentos. Depois a gente entrou na famosíssima pirâmide alimentar. A base da pirâmide: cereais, pães, massas, tubérculos, raízes, que fornecem ali uma boa quantidade de carboidrato por grama. Um pouco acima dessa pirâmide entra as frutas e hortaliças, a parte mais de vitaminas, que as vitaminas não possuem valor calórico, tá? As frutas sim, porque tem sacarose, tem açúcar, mas as vitaminas em si, elas não fornecem valor calórico. Depois a gente entra nas proteínas: carnes, ovos, leguminosas, leites e lácteos. E lá na pontinha, que a gente gostaria muito que isso fosse invertido, né? Existem as gorduras, óleos, açúcares e doces.
Os carboidratos, para você ter uma ideia, eles dão 4 quilocalorias por grama de carboidrato. Nesses carboidratos existe uma parte rica deles, né, que é a parte integral, que são as fibras. A fibra ela não é absorvida pelo nosso sistema digestivo, então torna ela muito mais saudável, digamos assim. As frutas e hortaliças, que são as vitaminas e os minerais, que não fornecem valor calórico. Depois entramos nas proteínas, que elas entregam 4 calorias por grama. E as gorduras e doces, que entregam de 9 a 11 calorias por grama. Para você ver que realmente as gorduras, óleos e açúcares são realmente os grandes vilões aí na pirâmide alimentar. Essa aula foi uma aula muito interessante, eu gostei muito, assim, todas as aulas, na verdade, estão abrilhantando muitas coisas que o total desconhecimento sobre alimentos em geral foi uma coisa que me abriu muito a cabeça, eu gostei muito. Tenho certeza que essa aula de nutrição, como ela é aplicada à gastronomia, a gente não vai se aprofundar muito na matemática da nutrição, dos cardápios individuais de cada pessoa, a gente vai mesmo aplicar ela à gastronomia. O como não perder o nutriente, como manter a cor, como manter a forma, como manter o conteúdo daquele alimento depois de preparado. Essa é a nossa aula de nutrição aplicada à gastronomia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Eu gostaria muito que ele desse certo. É um projeto muito legal que eu estou tentando levar aí, de manter esse diário da minha aventura na gastronomia. Fiquem ligados para mais episódios e tchau, tchau.